Alô, galera da Agulha no Mandril! Esse é o Momento Acupuntura e hoje nós vamos falar sobre o ponto IG15. IG de intestino grosso e 15 de 15º ponto do meridiano. Meridiano do intestino grosso que começa bem aqui na ponta do dedo indicador, vem então pela região radial, antebraço, atinge então o nosso cotovelo, na altura aqui da prega do nosso cotovelo, em IG11, percorre então o nosso braço, chega então no nosso amigo IG15, aqui próximo ao acrômio, região de ombro, passa pela fossa supraclavicular, sobe então o ECOM e finaliza aqui na aba do nariz, em IG20. Aliás, galera, depois que eu descobri o ponto IG20, eu nunca mais usei remédio para sinusite, congestão nasal. Esse ponto aqui também é uma beleza, te dá um nariz novo. Mas hoje a gente vai falar sobre IG15. É um ponto que, como vocês perceberam, região de ombro, né? Região aqui do nosso ombro, acrômio, IG15. No caso. Então, seguindo aquela máxima que eu sempre falo para vocês, né? Pontos locais, benefícios locais. Ponto localizado no ombro é tudo de bom para os nossos ombros. Na medicina chinesa, pessoal, o IG15 tem o nome de Zhanyu, que traduzindo do chinês para o português significa canto do ombro. É claro, né? Até pela região aqui. A gente pega o músculo deltoide, parte superior do músculo deltoide, e localizamos aqui o acrômio, que é esse dente ósseo da espinha da escápula. Então, antero inferior ao acrômio, a gente localiza então o nosso amigo IG15, por isso chamado cantinho do ombro. E já que hoje nós vamos falar sobre um ponto do meridiano do intestino grosso, você então já prepara aquele arroz bem papado com brócolis para beneficiar então o Qi do acoplado dele, né? No caso o pulmão no elemento metal, e senta porque lá vem história! Aliás, uma curiosidade importante do nosso amigo IG15 é que ele é um dos pontos que formam os chamados olhos do ombro, né? IG15 na parte anterior e na parte posterior, a parte de trás, achamos então o TA14. Esses dois pontos formam então os olhos do nosso ombro. É um protocolo excelente para dores nessa região. Aliás, pessoal, em termos de localização do IG15, até para facilitar para o pessoal que está começando e ainda tem uma certa dificuldade, um bom macete para a gente localizar então o IG15 é fazer a abdução do nosso braço 90 graus. E aqui então na região do ombro, na articulação acrômio clavicular, onde o acrômio se articula com a nossa clavícula, vai aparecer então a depressão, onde está localizado o nosso amigo IG15. E como é que é a pontura do nosso amigo IG15, galera? 0,5 a 1,2 Tsum, podendo chegar então a 3 Tsuns. Vale ressaltar, galera, que esse pode chegar é o limite máximo, né, para pessoas extremamente experientes no trato da acupuntura. Valeu, pessoal? Mas o corriqueiro mesmo que diz a literatura é 0,5 a 1,2 Tsum de pontura perpendicular ou oblíqua. No meu caso, em especial, eu gosto muito da pontura oblíqua, colocando a agulha então em direção ao centro do ombro. Para quê? Para levar Qi, energia, Exue, sangue para essa articulação, para toda essa região, e assim provocando uma sensação de relaxamento e também analgesia. Agora, funções energéticas do nosso amigo IG15, pessoal. Primeira delas, ele desobstrui o canal do intestino grosso, e desobstruindo então esse canal, ele pode ser considerado então um excelente ponto analgésico, porque o que é dor
Para a medicina chinesa, pessoal, dor é bloqueio. Uma vez que esse canal está bloqueado, tem uma estagnação, tem um bloqueio de Qi, energia, você sente então a região dolorida. Ele fazendo então esse canal circular normalmente, com livre fluxo então de Qi, energia e Shui, sangue, ele nutre o ombro e aí, consequentemente, combate a dor. O IG15 também remove vento, umidade do nosso ombro. Vento que é um patógeno, né, associado ao elemento madeira, o elemento da tensão muscular, do estresse, aquele elemento que é atingido quando a gente quer carregar o mundo nas costas, muitas responsabilidades. E aí, removendo o vento, você vai ter então aquela sensação de relaxamento, que é um exemplo de golpe de vento, no caso, vento externo. Sabe quando você dorme de cara virada para o ventilador? Ou seja, uma fonte de vento, e acorda com um tremendo de um torcicolo? Pois é, você passou a noite virado então com uma fonte de vento e esse vento provocou então esse torcicolo, esse enrijecimento de toda essa musculatura. Aliás, vento externo causa principalmente duas coisas: resfriado ou torcicolo, rigidez muscular nessa região aqui do nosso corpo. E quanto à umidade, patógeno associado então ao elemento terra, a umidade gera o que na gente? No caso dos nossos ombros, sensação de peso, edema, né? Limitação de movimento, até por isso. E aí então o IG15, tirando vento, umidade do nosso organismo, ele vai trazer como benefício o relaxamento, a analgesia e também a amplitude dos nossos movimentos do ombro. Agora, galera, indicações terapêuticas do nosso amigo IG15. Em geral, todos os distúrbios que acometem os nossos ombros e também a parte superior dos nossos braços. Mas, para um melhor entendimento, vamos esmiuçar os principais distúrbios que nosso amigo IG15 então trata. Hemiplegia, né? De hemi de metade, plegia, paralisia, ou seja, paralisia em um dos lados do nosso corpo. No caso aí do nosso ombro, a hemiplegia é causada por golpe de vento interno. Galera, vento interno, ele é provocado por hiperatividade do fogo do nosso fígado ou uma deficiência de Shui. O que é isso, Flávio? Você se superou agora. Meu camarada, é o seguinte: entre as funções principais do nosso fígado está armazenar o Shui, ou o sangue, e assim liberá-lo por demanda para o nosso organismo, nutrindo então todo o nosso sistema orgânico. No caso de um fígado quente, estressado, esse fluxo harmônico de Qi, energia, e Shui, sangue, é comprometido. E aí, onde há essa falha de fluxo de Qi, energia, ou Shui, sangue, acaba acontecendo o golpe de vento, podendo atingir desde uma região inteira, como um lado inteiro do corpo, aí no caso de uma hemiplegia, ou regiões bem localizadas, como no caso assim de repente de um tique nervoso, uma tremedeira de pálpebra, até casos então também de convulsão, paralisias faciais, ou seja, tudo que balança, treme, paralisa, golpe de vento interno ocasionada por falha no fluxo harmônico de Qi e também Shui. E aí tendo origem na hiperatividade do fogo do fígado e também numa deficiência de Shui, sangue, que aí deixa de nutrir uma região específica do organismo. Tá aí, então, o vento interno. E o IG15, por combater
combater esse patógeno, no caso vento-umidade, ele é bem interessante para casos de hemiplegia, ou seja, paralisia em um dos lados do nosso corpo. Aliás, pessoal, ainda sobre vento, se você quiser saber se está sendo atacado, se está tendo um golpe, então, de vento interno, é só você colocar a língua para fora diante do espelho. Se a sua língua estiver desviada ou tremendo e dura, é muito provável que você esteja, então, sofrendo um ataque desse patógeno vento. Um outro distúrbio que acomete o nosso ombro e também a parte superior do nosso braço são os famosos traumas, aquelas pancadas, as quedas. Então, casos esses que provocam uma estagnação de energia na região. E o IG15, por desobstruir o canal nesse local, ele vai fazer então circular novamente de forma harmônica o Qi, energia, o Shui, o sangue, sendo muito benéfico para esses casos de tratamento de traumas, inclusive sendo um ponto, então, como eu já falei, bastante analgésico. Um outro distúrbio de braço e ombro para o qual o nosso amigo IG15 é bem interessante é a inabilidade de abduzir o nosso ombro, chamado então ombro congelado. O que é isso, Flávio? Ficção científica? Não, meu camarada. Ombro congelado, meu amigo, minha amiga, é a perda de movimentação entre os ossos húmero, escápula, antigo aí omoplata, e também a clavícula, nessa região. Então, o que acontece? O paciente, ao invés de fazer a abdução é levar para fora, imagina o disco voador aqui, fazendo o sequestro do ombro. Ao invés do paciente fazer a abdução do ombro normalmente, de forma natural, o que ele faz? Uma pessoa com o ombro congelado, ele leva então a cadeia toda como uma forma de ajuda, já que ele tem a limitação do movimento, então ele leva a cadeia toda primeiro e depois levanta o braço. Isso é o ombro congelado. E aí o IG15 atua e muito bem nesses casos, exatamente por combater então o patógeno chamado umidade e também vento. E esse vento-umidade patógeno que o IG15 retira do nosso ombro, ele provoca então a rigidez muscular, dores também na região e a limitação de movimento pela umidade provocar peso, edema, limitação dos movimentos articulares. Aliás, pessoal, uma combinação de pontos que eu gosto muito de sugerir, não só para ombro congelado, mas também para qualquer problema envolvendo os nossos ombros, é, além do IG15, também usarmos o E38, que aí é um ponto distal de excelente ação neste tipo de problema. O E38, como é meridiano do estômago, E38, ele fica bem no meio da nossa perna, na margem lateral da nossa tíbia, e o estômago ele se comunica então com o intestino grosso, aqui em IG20, havendo então essa comunicação. É impressionante, pessoal. Você coloca a agulha em E38 na margem lateral da nossa tíbia, começa a manipular a agulha no ponto e pede então para o paciente fazer a movimentação dessa região de ombro, parte superior de braço, trapézio, escápula. Cara, à medida que a gente vai manipulando a agulha em E38 e o paciente vai movimentando, se a técnica for feita corretamente, a melhora é instantânea. Além desses dois pontos, também gosto muito de utilizar VB21, você desce por aqui, vesícula biliar 21, aí a víscera do elemento madeira, e também o ponto B11, bexiga 11, localizado a
um tissum e meio ou 2 dedos bilateral entre as vértebras T1 e T2, ou seja, bem aqui na região da nossa cervical e início de tórax. VB21, ponto do meridiano da vesícula biliar, localizado bem aqui no alto do nosso trapézio, músculo trapézio. E B11, entre T1 e T2, um tissum e meio bilateral, eles vão atuar nutrindo então a musculatura supraespinhal e também trapézio superior. Galera, trapézio superior é aquele famoso músculo que a gente arrebenta, a gente compromete quando a gente está com o telefone assim, né? Falando telefone assim, né? Só com o ombro, segurando ele com o ombro, né? Opa, não sei o que, está comprometendo toda essa musculatura do trapézio superior. Em relação ao músculo supraespinhal, na nossa escápula, se você for apalpar, no meio da nossa escápula, né, terminando aqui no acrômio, a gente tem a espinha da escápula, tipo uma cordilheira supraespinhal acima, supra-acima, espinhal, espinha. Então é a musculatura logo acima da espinha da nossa escápula. Agenda então B11 e VB21 nos pontos gatilho dessa musculatura, trazendo mobilidade para a região e combatendo a dor. Aí no caso dessa combinação de pontos, pessoal, envolvendo então o IG15, também o E38, o VB21 e o B11, essa é apenas uma sugestão minha, tá, pessoal? Cada profissional tem a sua técnica e tem que ser respeitada. Mas é uma técnica, é uma combinação que eu aprendi com os meus mestres de acupuntura e vi resultado. Por isso que estou passando então para vocês aqui, meus amigos, aqui no canal Momento Acupuntura. E por último, mas não menos importante, outro distúrbio de ombro e parte superior de braço que o IG15 trata e trata muito bem são casos de dormência e também dor nessa região. Dor, como eu venho falando, né? É um ponto extremamente analgésico. A dormência, ou mais conhecida como a parestesia, galera, é um quadro de falta de chuê ou sangue na região. Já a dor, como eu venho falando desde o início do vídeo, dor, bloqueio, né? Bloqueio de quê? Bloqueio de energia. E aí o IG15, por desobstruir o canal e também retirar vento e umidade, ele vai fazer circular então esse Qi, essa energia, e esse Shui vai voltar a promover o livre fluxo harmônico de Qi e Shui, de energia e sangue na região dos nossos ombros, pessoal. E aí combatendo a dormência e também as dores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje sobre o nosso amigo IG15, intestino grosso 15. Se acham que eu mereço, já dão aquele tapa aí maroto no like, pessoal. Se acham que eu mereço mais ainda, já compartilhem esse vídeo com todo mundo que vocês conheçam. Ainda não é inscrito, ainda não é inscrita aqui no canal? O que você está esperando, meu camarada? Já se inscreva e aproveite então, ative aqui o sininho no nosso Xing Ling para você ser sempre muito bem avisado quando tiver vídeos novos aqui no canal Momento Acupuntura. Quer deixar aí o seu recado? Aqui embaixo nos comentários, pode deixar aí que vai ser prontamente lido, respondido com muito carinho. Galera, por hora eu tô ficando, agradecendo demais, como sempre, a presença de todos vocês e até o próximo ponto.